Qual é a diferença entre o profissional que está preocupado só em ser técnico e o profissional que faz a diferença dentro da operação de uma empresa? Como é que eu faço para sair disso e me tornar um profissional estratégico? Eu não sou provocado, eu provoco o meu cliente a pensar. Eu vou abordar qual é a diferença entre o profissional que está preocupado só em ser técnico e o profissional que faz a diferença dentro da operação de uma empresa, que entrega mais do que simplesmente aquele resultado que o cliente talvez nem precise. O advogado técnico, o contador técnico, começando pelo advogado, ele vai ser provocado. Ele vai aguardar o cliente provocá-lo, receber uma citação numa ação, chegar para ele e dizer: olha, alguém me ligou aqui na empresa e me ofereceu esse tipo de trabalho na área tributária. Alguém chegou aqui, um amigo me disse que na empresa dele está fazendo isso e ele teve bom resultado. Esse é o tipo do profissional técnico que aguarda ser provocado. É o coveiro da história. Ele espera o cliente ter um problema e aí ele vai lá e atua em cima daquele problema. Ele não se antecipa. O contador é a mesma coisa. Ele vai lá, todos os meses ele apura o imposto do cliente, entrega as obrigações acessórias, manda a guia para o cliente e mal fala com o cliente sobre resultado. Quantas vezes eu vejo clientes reclamando que nunca tiveram uma reunião com o contador para falar de balanço, para discutir o fechamento do trimestre, por que ele está pagando imposto de renda tão alto? Será que tem algo que ele poderia fazer para reduzir o imposto de renda dele? Quanto dinheiro está ficando na mesa? Esse é o perfil do advogado e do contador tradicional, do técnico. Como é que eu faço para sair disso e me tornar um profissional estratégico? Fazendo a diferença. Eu me antecipo, eu saio dessa zona de conforto onde eu sou provocado e eu começo a olhar para dentro da operação do meu cliente e dizer para ele: você pode fazer isso porque você vai ter um resultado dessa maneira. Se você fizer uma pequena mudança dentro da sua estrutura, você tem resultado positivo e uma margem de lucro maior. Eu não sou provocado, eu provoco o meu cliente a pensar. Vou dar um exemplo prático para vocês. Quantas vezes eu cheguei em supermercados e conversando com o cliente me disse o seguinte: eu contratei uma empresa de tecnologia que faz o tratamento do meu cadastro de mercadorias. O que é isso? Ele contratou uma empresa que conecta no software de RP deles e faz o tratamento de tributação de todos os produtos. Então imagina que dentro de 12, 15 mil produtos que ele tem cadastrado no sistema, toda hora tem alteração tributária e esse sistema vai lá, comunica com a base de dados dele e atualiza essa base de mercadorias. Mas apesar disso acontecer, de existirem essas empresas de tecnologia que fazem esse tipo de trabalho, a legislação brasileira é muito complexa. E na prática, vários produtos, como o pão francês, que eu gosto tanto de exemplificar, ele é um produto que a tributação dele acontece não só com base no NCM do produto, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Ela acontece pela descrição do item, porque a Receita Federal tem uma instrução normativa que diz que o pão comum tem alíquota zero para a tributação de PIS e COFINS. E aí depois eles tiveram uma solução de consulta que esclarece que o pão comum é o pão formado por farinha, sal, água e fermento. Pão francês, o pão de sal, como no Nordeste é chamado, e por aí vai. Produto de consumo diário na mesa do brasileiro. Esse é um produto, por que eu estou mencionando ele? É um produto que sempre eu encontrava erro na tributação dentro do supermercado. Todos os supermercados, 99% dos supermercados que eu visitava, tinha erro na tributação desse item. E eu fazia uma conta básica. A cada R$ 1.000 vendido, tributação de PIS e COFINS soma 9,25, eu tinha R$ 92,50 perdidos, jogados no lixo com pagamento de tributo a maior. E quando eu chegava para conversar com o empresário dizia: não, aqui está tudo certo, porque eu tenho uma empresa lá de sistemas que me faz o saneamento de cadastro. Só que ela olha NCM, ela não olha a descrição do produto. E o código do pão, o NCM do pão, ele tem uma raiz que conecta com outros produtos que são tributados. Então estava sempre errado. E eu provocava o cliente, provocava o empresário a olhar no sistema dele como é que estava a tributação do pato. Quando eu fazia isso e fazia a continha dos cada R$ 1.000 vendidos, 92,50 jogado no lixo, eu elevava o nível de consciência dele. Eu mostrava que, apesar do que ele já fazia, tinha dinheiro ficando na mesa. Com isso, eu me tornava necessário, porque eu mostrava conhecimento, eu mostrava conexão
e eu mostrava autoridade acima de tudo. Então, o profissional que sai desse cenário de técnico apenas e se torna estratégico, ele conhece qual é a dor que o cliente está sentindo. Ele sabe apontar onde é que está o erro. Ele se torna alguém que conhece do assunto e mostra autoridade. E para finalizar, ele mostra que, com o trabalho dele, ele pode agregar valor naquela empresa, ser estratégico e gerar um resultado positivo do ponto de vista financeiro para aquele cliente. E aí, eu te pergunto, o que você quer para a sua carreira? Ser o profissional que é provocado, o coveiro do judiciário, ou você quer ser o profissional estratégico? Aquele que olha para dentro de uma operação, olha para o cliente e entrega resultado. E o cliente olha para você e não te vê como um custo, te vê como alguém que agrega valor e quer você do lado dele. Fica aí a pergunta.